Então, vamos dar início à nossa reunião. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por todo o acolhimento que recebemos, toda a misericórdia. E hoje aqui estamos, em busca do aprendizado importante e necessário em nossa caminhada. Vamos pedindo o amparo dos nossos amigos, o amparo do Mestre, para que possamos seguir a nossa caminhada, a nossa jornada, buscando esses aprendizados, esses ensinamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Bom, então vamos fazer a nossa leitura do Evangelho. O Homem no Mundo, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Item 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consistais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações para neles produzir os frutos de caridade e de justiça. Não pensais, porém, que aos vos enxortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade, em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamado ao contato de espíritos de natureza diversas. Deixa eu adicionar o Rafa aqui. De naturezas diversas de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o vosso pensamento ao Criador, pedindo-lhes, no impulso da alma, a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse Jesus, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, não, ainda uma vez não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entrai jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer com que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Bom, isso aqui acho que a gente teria que sempre recapitular essas leituras, né, para a gente ter em mente por que nós estamos aqui, né? Por que que a nossa encarnação é muito importante, né?
Então ele começa ali, esse espírito protetor, dando ali alguns pontos, né? Primeiro ele fala sobre a importância de estarmos aqui, de aceitarmos a encarnação, de procurarmos entender o porquê nós estamos encarnados, né? E principalmente junto daqueles que estão junto conosco ali, os nossos familiares, o nosso meio social, né? Enfim, o país, a rua, tudo que nós estamos inseridos, todos os locais que nós estamos inseridos, são dentro dali de nossas necessidades e possibilidades, né? Para que a gente possa nos melhorar, né? Como espíritos, né? E aí ele vai traçando ali mais alguns pontos, né? Falando que não é somente pela prece, né? Que a gente deve se retirar, se isolar, né? Muito pelo contrário, é como quando nós estamos lidando ali uns com os outros, aprendendo uns com os outros, a gente vai encontrar ali importantes possibilidades de sermos úteis, né? E não levarmos a nossa vida egoisticamente, né? Muito pelo contrário, tá? Então é importante sim a gente estar na sociedade, a gente viver o nosso tempo, né? A gente procurar entender o porquê que nós estamos aqui, né? Essas perguntas básicas, elas vão nos esclarecendo e vão nos fortalecendo também, tá? Junto com esse material que a gente tem da doutrina, procurando entender essa caridade que deve ser praticada, né, que significa esse amor em movimento, mas a gente só pratica ela quando a gente se coloca em movimento, em ação, né? Seja através dos trabalhos, seja através das nossas melhorias, enfim, a gente vai entendendo o porquê que essa caridade é tão importante para nós, né? Porque o amor ele está presente em todos os momentos. Então, que a gente viva assim a nossa vida da melhor forma, que a gente procure entender a nossa encarnação, tá? Que é muito importante esses questionamentos e a gente faça o melhor que a gente puder, seja para nós, seja para nossa família, seja para o nosso meio, se nós nos colocarmos à disposição para nos melhorarmos e assim automaticamente a gente vai trabalhando o que está acontecendo ao nosso redor, a gente vai ver que a gente pode fazer muitas coisas, né? Já começa pela questão desse conhecimento rico e importante que a doutrina nos traz, né? Quando a gente, de alguma forma, consegue levar uma palavra de consolação para aquele que precisa, ali dentro do entendimento dele, que é muito importante, né? Muitas vezes, não estando ali pronto para entender algumas coisas que a gente tem acesso, mas a gente, quando se coloca à disposição, a gente pode ajudar o nosso próximo, a gente pode praticar essa caridade, e essa caridade é que vai nos fortalecer para que a gente possa seguir adiante. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer um acréscimo? Falar alguma coisa? Então, é isso, pessoal. O nosso papel, né? O nosso papel no mundo é de nos melhorarmos, é de trabalharmos, enfim, fazermos a nossa parte ali, né? Darmos a nossa contribuição para que as coisas possam melhorar, né? Muitas vezes a gente pode até achar se pegando ali em pensamentos de que tudo está muito difícil e até às vezes impossível, mas não, né? é, Algumas situações ali, dentro desse quadro de provas e expiações, ali são necessárias para os aprendizados, né? Sejam eles coletivos, quando abrangem mais pessoas, enfim, ou ali individual, tá? Mas com certeza o bem está presente, com certeza o amor está presente, então a gente tem que ter sempre esperança por aquilo que está acontecendo e por nós mesmos também, né? Pelas nossas melhorias, pela importância da nossa encarnação. Tudo bem? Então vamos seguir aqui para o nosso livro, rapidamente. Estamos aqui estudando a questão do vampirismo, né? Só relatando mais alguns pontos aqui que o Herculano Pires traz no capítulo 8, tá? Estamos aqui na página 61, no primeiro parágrafo da página 61 dessa capa aqui. Onde o Herculano Pires ele está falando sobre a questão dos nossos pontos de vista, da fé raciocinada, da reflexão, de abolirmos a questão dos rituais, né, e focarmos diretamente nos nossos pensamentos, enfim, tá? É muito importante isso. Eu vou até voltar aqui o começo, que da outra vez a gente parou no meio do parágrafo. Então, o parágrafo ele se inicia com nesse panorama, tá? Da página 61. Nesse panorama desolador, proliferam os terreiros de sacrentismo, com suas defumações à pólvora, seus exorcismos leigos
a sua terapêutica de herbanários apoiada nos ritos selvagens, do sangue de galinhas pretas e gatos pretos. Pelo menos em defesa desses animais inocentes, é necessário que o nosso meio espírita reaja, pondo um pouco de lado os inócuos processos de uma reforma íntima, artificial e ilusória para lutar contra a falsa absoluta de assistência terapêutica adequada aos casos de obsessão. Tá? Então, ele trata muito essa questão da obsessão, que o. Opa, peraí, deixa eu adicionar a dona Elza. Porque essa questão da obsessão, né, tratada até antigamente, através desses rituais, né, enfim. E hoje a gente entende que o importante é a questão do esclarecimento, de lugares sérios que possam ali, através do discernimento, seja de encarnados ou desencarnados, encontrar as respostas para seguir a caminhada evolutiva adiante, né? Porque todos nós somos espíritos, tá? Então, e esses processos obsessivos estão ligados, assim, a pessoas que um dia foram que nem nós, só que hoje se encontram no plano espiritual, ou sabemos também que essa obsessão, ela pode se dar ali entre encarnados, enfim. Então, às vezes, alguma situação que ficou a ver, algum sentimento, alguma coisa ali que pode ter sido até mal explicado, enfim, que pode desencadear um processo muito difícil, né? E aí, aquele que está envolvido nessa situação, aonde ele tiver, ele vai estar com aqueles pensamentos, com os ideais, né? A gente não consegue se livrar, né, dessas situações, que sirva para nós também, né? A gente não consegue simplesmente deixar de lado sem, de alguma forma, tentar entender a situação, buscar um esclarecimento. Por isso que é importante. A gente às vezes acha, deixa para lá, não sei o quê, não vou falar com fulano, não vou resolver isso. E aí aquelas ideias ficam martelando ali na nossa mente, né? E aí essas ideias que ficam martelando na nossa mente, elas são esse campo que se abrem aí para espíritos em dificuldade, tem acesso a nós, que ficam ali jogando ideias para nós, né, de situações que muitas vezes nem são as que estão ocorrendo. Muitas vezes aquele que está envolvido nesse conflito ali que nós estamos alimentando, ele já seguiu a caminhada ou ele está numa outra situação, mas por nós abrirmos esse campo, então o processo obsessivo ele vai se instalando. E quando não tratado em um lugar sério, um local sério, aí dá vazão a essas questões de rituais e ritos que a gente tem que abolir, tá? Então, o esclarecimento é muito importante. Uma casa séria como nossa, né, como a nossa casa que nós frequentamos, que é a casa de Fabiano, onde tem ali trabalhos sérios, tanto da espiritualidade quanto dos encarnados, para que ocorram esses esclarecimentos. Só através do entendimento que a gente vai conseguir seguir a nossa caminhada. Então, se por acaso tivermos algumas situações, é importante a gente, de alguma forma, tentar buscar aí resolver essa situação, né? Assim como perseverou Jesus nas palavras, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto caminhas com ele, enquanto tem as possibilidades de caminhar para entender, enfim. É muito importante, tá, pessoal? A gente buscar isso, não deixar que as coisas se transformem ali numa bola de neve, vamos dizer assim. E aí o Herculano fala muito isso, quando traz essa questão de tentar solucionar os processos obsessivos, né, em algumas situações, através de rituais. Então, a gente tem que ter em mente que o esclarecimento é o mais importante. O que vai por aí de clínicas parapsicológicas, papanotas, ameaça-nos de um dilúvio de charlatanice. São os espíritas que conhecem de perto essa situação e as suas ameaças. Os que devem esquecer um pouco os seus piedosos anseios de satisfação individual para lutar corajosamente em favor dos obsedados diariamente lançados às feras, né? Então, uma outra reflexão importante aqui que ele faz, que ele é um chamado aí para todos nós, né? Que estamos buscando esse conhecimento, né? Pegando aí a primeira passagem aí do Evangelho, a questão do egoísmo, o Espírito trouxe a questão de nos isolarmos em prece, mas de pegarmos só esse conhecimento para nós e, de alguma forma, não partilharmos, né? Então, estejamos atentos aí, né? Porque o conhecimento válido é aquele que somente é partilhado, aquele que é partilhado, compartilhado, tá?
Num capítulo trágico da obsessão em massa, temos o tópico especial do vampirismo. Desde a mais alta antiguidade, os casos de obsessão e loucura foram conhecidos e tratados à pancada para a expulsão dos demônios causadores. Se a gente pegar aí alguns fatos aí, alguns estudos, vamos ver que eram tratados dessa forma nos hospitais psiquiátricos, né? Choques, enfim, águas geladas, pancada, para expulsar, né? Como se eles levavam essa questão da possessão, né? Muito ao pé da letra ali. Então, eles achavam que através dessas situações, desses pseudos tratamentos aí, poderiam se curar aquelas pessoas. Então, mais uma vez, a questão da reflexão que veio ali depois, né, com as ideias espíritas que estão sendo, né, trazidas de uma forma mais intensa, esclarecidas e entendidas, né? Então, ainda caminhamos para isso, né? Para que haja ali mais locais de tratamento, de esclarecimento, amparados aí, baseados pela doutrina espírita. Mas antigamente essas situações eram muito intensas, né? E ele traz aqui, bom, peraí, pessoal, peraí que eu me perdi aqui. Alguém sabe, alguém pode me falar aí que eu me perdi aqui? Peraí. São os espíritas que conhecem de perto a Tá no situação outro dos parágrafo, né, Paulo? Isso. Ah, tá. Na Idade Média, isso, é na Idade Média. Obrigado, Paulo. Nada. Na Idade Média, como disse Conan Doyle, houve uma invasão de bárbaros que os clérigos combatiam com afogamento das vítimas nos rios e lagos e queima de hereges vivos em praça pública, sobre montes de lenhas a que se ateava o fogo da purificação, né? Inquisição e outras situações mais, né? Depois volta tudo como médio. Principalmente os padres, as freiras aí, ó, que viveram nessa situação. Eu que o Volta diga, tudo para trabalhar, né, Roberto? eu que o diga. Depois a gente só é recebido o recado ali na sessão, na psicofonia. Vamos lá. Sobre montes, nos conventos e mosteiros houve a infestação de súcubos e íncubos, demônios libertinos que se apossavam das vítimas, homens e mulheres, para as relações sexuais delirantes. A eclosão da Renascença após o milênio de torturas e matanças aliviou o planeta com a renovação da cultura mítico-erótica, em que flores roxas de mandrágora atraíam os espíritos do sexo condenado. Em nossos dias, assistimos a um explodir de recalques e frustrações nas águas sujas da pornografia e da criminalidade erótica. Voltam os vampiros em bandos famintos, ansiosos pelo sangue de novas vítimas, né? Então, para dar início ali aos processos obsessivos, né? Muito ligado à questão da sexualidade desequilibrada, tá? Isso, quando ele trata essas situações, se referem às questões desequilibradas, ao desequilíbrio, tá? Que a gente entende toda a importância ali dessa questão sexual. Voltam os vampiros em bandos. No meio espírita surgem livros mediúnicos de advertência, como Sexo e Destino, na psicografia de Chico Xavier, e livros de elaboração humana, mas baseados em experiências mediúnicas, como Sexo Depois da Morte, de Dr. Ranieri. São revelações chocantes, mas necessárias de um aspecto aterrador do problema mediúnico. Não atestam contra a mediunidade, mas tentam despertar os incautos quanto aos perigos do mediunismo selvagem. São muitos os casos de sexualidade mórbida, exasperada pela atividade dos vampiros, impulsionados. Então, é dado ali, né, uma brecha nessa situação, nessas buscas, né, pornografia, criminalidade, enfim, situações desequilibradas. Então, esses espíritos se aproveitam e, e vão ali iniciar esse processo obsessivo pelo vampirismo, né? Que é essa troca de energia ali, de fluidos.
vai tudo sendo potencializado, aumentado, né? Seja que nós vamos tratar aqui, curriculandos, muito essa questão sexual, mas que vimos anteriormente no texto, questão de bebidas, jogos, enfim. Todas as situações que levam ao desequilíbrio, alimentos, tudo que nos leva ao desequilíbrio, a gente tem que estar atento, tá, pessoal? É muito importante, né? Saber se realmente é nosso, se não é, nessas autorreflexões, né, como disse, como nós estudamos aí anteriormente, né, manter esse contato com os nossos amigos espirituais, leitura edificante, hábito da prece, para que a gente possa entender as nossas ações, os nossos comportamentos, e se tivermos ali algo que requer ali da nossa parte um cuidado, que a gente busque ali com as nossas forças trabalharmos essas situações, tá? Porque sabemos que não há perfeição, que em algum momento nós vamos errar, enfim, mas que de alguma forma a gente busque trabalhar. É muito importante isso, buscar, não perder essa vontade de querer que as coisas melhorem, que sejam trabalhadas, enfim, a nossa vontade, tá? Da mesma forma que para situações de desequilíbrio elas vão ser potencializadas, quando a gente busca as melhorias, também a gente vai estar aí captando essas energias, essas vibrações dos nossos amigos espirituais, para que a gente tenha força para conseguir, tá? Superar aquilo que nós achamos que necessitamos de melhoria ou não, tá? Mas aí é algo individual, é algo de cada um de nós. Tudo bem? Alguém quer comentar? Vamos lá. Esta denominação é dada aos espíritos inferiores, que são os vampiros, no caso, nós já até estudamos, que se deixaram arrastar nos delírios da sensualidade e continuam nesta situação após a morte. Tá? Então, nós já vimos anteriormente também, mas não existe mágica, não existe aquela coisa de morreu, virou anjo, morreu, é um ser de luz, morreu, tá ali ou aqui. Não, a nossa caminhada continua. Essa caminhada continua. Ou então, quando a gente estuda a doutrina, eu tenho várias vidas, então eu vou empurrar isso aqui para a próxima. Não. Se a nossa oportunidade é agora, se os caminhos estão se abrindo para que tomemos ali determinadas ações e atitudes, né? Será que elas não vão nos ajudar? Será que não estão dentro das nossas possibilidades? Então, mais uma reflexão aí para nós. A psiquiatria materialista e impotente, diante da enxurrada incapaz de perceber a ação parasitária dos vampiros, desiste da cura dos desequilíbrios sexuais e cai vergonhosamente na aceitação desses casos como normais, estimulando as vítimas no desgaste desesperado de suas energias vitais em favor do vampirismo. Não obstante, mesmo ignorando as causas profundas do fenômeno ameaçador, poderia ela contribuir para o socorro a essas criaturas através de teorias equilibradas sobre os desvios sexuais, ao invés de dar-lhes a falsa cidadania de normalidade? Podiam os psiquiatras da libertinagem recorrer à teoria da dignidade humana, que, se não são espirituais, pelo menos defendem os direitos do espírito, mas preferem deixar-se envolver, que é mais fácil e mais rendoso. Tornam-se os camelôs, ilustres da homossexualidade, os protetores e incentivadores pseudocientíficos da depravação, tá? Então, graças a Deus, muita coisa tem mudado. Desculpa. Graças a Deus, muita coisa tem mudado nesse sentido, né? A ciência está faltando ali, vendo que através desse complemento que a doutrina traz, então faltam ali algumas ideias, então estão ocorrendo questionamentos, né? Há muitos médicos, psiquiatras, psicólogos, né, que aos poucos ali vão inserindo as ideias espíritas, trabalhando elas de alguma forma. Então, mas nesse tempo aqui do Herculano Pires, né, a gente está falando de 1960, alguma coisa assim. Então eram bem mais difíceis ali de serem inseridas, tá? Então hoje, graças a Deus, muita coisa mudou. Então, para a gente ver que essas ideias, né, essas melhorias, elas vão sendo trabalhadas ali pouco a pouco. E
como o nosso planeta também passa por essa reformulação, esse processo de melhoria, né? Então, novas possibilidades ocorrerão, essas ideias serão ali implementadas, tá? Então, há muita coisa boa acontecendo, não é só o mal, não. A existência de certas formas de vampirismo, como a sexual, que viola os princípios morais e religiosos, foi pouco tratada no Espiritismo, em virtude do escândalo que provocava, podendo até mesmo causar perturbações a criaturas simples ou excessivamente sensíveis. Então, eu só vou avisar, pessoal, que daqui para frente ele vai tratar ali dessa questão, né? Ele deixa bem claro aqui, ó, a existência de certas formas do vampirismo. Nós estudamos outras, mas o Herculano vai frisar as questões sexuais, tá? Então nós vamos falar aqui de um pouco sobre o homossexualismo, que ele vai tratar bem ressaltado, tá? Lembrando que são desequilíbrios, né? São escolhas. Então, nós não estamos aqui criticando, muito pelo contrário, a gente preza sempre pelo respeito, né? Aquilo que cada um escolhe, mas são questões de desequilíbrio, tá? Então, é um assunto meio delicado, então já estou avisando, né, que a gente ele vai falar algumas coisas aqui um pouco fortes, tudo, tá? Mas são questões de desequilíbrio, a gente não critica escolhas, muito pelo contrário, a gente está aqui só para falar da doutrina. Quer falar alguma coisa, Alberto, meu amigo? Bom, nesse aspecto aí, né, Victor, isso era uma situação muito premente na época do Herculano, né? Sim, sim, É sim. lógico, como você ressaltou, existem outras formas de vampirismo, né? E a gente pode considerar que qualquer coisa que nos torna escravo é uma forma de vampirismo, não importa o que seja, né? Pode ser o sexo, comida, cigarro, drogas, bebida, pode ser uma série de coisas. Se você está escravo daquela situação, você está vampirizado, né? Então, agora, uma coisa que a gente sempre nota, que é muito difícil qualquer pessoa, até mesmo os médiums, entenderem que estão vampirizados, né? Aquele que está vampirizado nunca acha que está, né? Mas a gente deve ter como parâmetro a dependência. Bom, se eu estou dependente de alguma coisa, eu não posso ficar sem aquilo, então eu estou vampirizado, tá? É isso aí. Bom, tudo bem. Então vamos seguir aqui, pessoal. Temos mais 10 minutos aí que entrou naquele tempo final. Não obstante, foi sempre conhecida dos estudiosos e pesquisadores e incluída no rol das obsessões. Trata-se realmente de um tipo de obsessão no campo das viciações sensoriais. A denominação de vampirismo decorre da sua principal característica, que é a sucção de energias vitais da vítima pelos obsessores. É uma modalidade grave de obsessão que pode reduzir o obsedado à inutilidade, afetando-lhe o cérebro e o sistema nervoso, tirando-lhe toda a disposição para atividades sérias. Nos centros e grupos espíritas bem orientados, esses casos são tratados de maneira especial em pequenas reuniões privativas com médios que disponham de condições para enfrentar o problema. Como no caso das obsessões alcoólicas, toxicomanas e outras do mesmo gênero, é necessário o máximo de cuidado nas seleções das pessoas que vão tratar do assunto e o maior sigilo a respeito, tá? O que nós já comentamos, local sério, trabalhadores sérios, né? Para tratar isso da melhor forma, né? Essa questão da melhor forma, porque é através do esclarecimento. A fim de evitar prejuízo, como nos casos de obsessão, a fim de evitar prejuízos dos comentários negativos que influem fatalmente sobre o caso, provocando agravamentos inesperados de situação das vítimas. A maioria dos casos do chamado homossexualismo adquirido, se não todos, provém de atuação obsessiva de entidades animalescas entregues a instintos inferiores, mas a responsabilidade não é só dessas entidades, é também das vítimas que, de uma forma ou de outra, se deixaram dominar pelos primeiros impulsos obsessivos ou até mesmo provocaram a aproximação das entidades. A experiência de vários casos dessa natureza revela-nos ainda o motivo de provocação.
provação, decorrentes de atrocidades praticadas no passado pelas vítimas atuais, que são agora colocadas na mesma posição em que colocaram criaturas inocentes em encarnações anteriores. A lei de causa e efeito, determinando o karma da terminologia indiana, colhe suas vítimas geralmente no período da adolescência, quando essas ocorrências são mais favorecidas pela crise de transição de idade, mas também há casos ocorridos na idade madura e na velhice, dependentes, ao que parece, de crises típicas desses períodos. Nos casos chamados de perversão institucional, a presença de obsessores não está excluída, pois eles são fatalmente atraídos e ligam-se às vítimas, excitando-lhes as sensações e agravando-lhes a perturbação. Em todos esses casos, o auxílio de práticas espíritas específicas dá sempre resultado. E se houver boa vontade da parte das vítimas, os casos serão resolvidos, por mais prolongado que se torne o tratamento. Em casos difíceis e complexos como esses, é necessário uma boa dose de compreensão e paciência da parte dos que o tratam e uma estimulação constante das vítimas na busca da normalidade. Os desvios sexuais têm procedências diversas. Suas raízes genésicas podem vir de profundidades insondáveis. A própria filogênese do sexo, que começa aparentemente no reino mineral, passando ao vegetal e ao animal, para depois chegar no homem, apresentando enorme variação de formas, inclusive a autogênese dos vírus e das células e a bissexualidade dos hermafroditas justificam o aparecimento dos desvios sexuais congênitos. Mais próximos de nós, nas linhas de hereditariedade germinal, estão os ritos da virilidade de antigas civilizações, entre as quais a Grécia e a Roma arcaicas, onde em várias épocas esses ritos vigoraram de maneira obrigatória, como em Esparta, onde os éfebos adolescentes deviam receber a virilidade transmitida por homens adultos e viris através da prática homossexual. Fornecem elementos possíveis de explicação para o fenômeno, além de hereditariedade filogenética, onde há problema das sensações que se agravam de maneira mais ou menos intensa nas estruturas supersensíveis do perispírito, projetando em formas dinâmicas na memória profunda ou inconsciente. Essas formas sensoriais podem aflorar na afetividade atual, atraídas por sensações afins no processo de associanismo sensorial. Tudo isso, entretanto, não elimina a tendência à normalidade da espécie, principalmente no sistema básico como o da reprodução. Dessa maneira, os indivíduos afetados por essas deformações sensoriais encontram no seu próprio organismo atual e na sua consciência os fatores de resistência necessários ao restabelecimento do equilíbrio genésico. A ação paralela do vampirismo que agrava as manifestações de desequilíbrio, tá? Que nem nós comentamos aqui, questões de desequilíbrio. Recebe de práticas de desobsessão o reforço que necessitam para recorrer a um processo para a correção de seu desequilíbrio, tá? A psiquiatria materialista, que desconhece os processos dinâmicos do espírito, pode considerar esses casos como irremediáveis e recorrer ao processo escuso de normalizar o anormal. Mas o espiritismo nos fornece os recursos do esclarecimento científico e raciocinal do problema. Tá? Vou parar por aqui. Então, ele fala sobre questões históricas que podem levar a escolhas e muitas vezes que essas escolhas podem acabar gerando ali algum desequilíbrio, mas que as ideias espíritas elas auxiliam nesse tratamento, enfim, da busca ali da melhoria, enfim, de retomar, assim como nas questões dos tóxicos, do alimento, enfim, algum outro ponto aí que esteja ocorrendo um desequilíbrio ligado à questão da vampirização, essas questões sexuais, elas podem ali abranger vários campos, né? Ligados até à questão do homossexualismo desequilibrado, ou então de casais héteros que também buscam esses desequilíbrios também.
tá? Então, todas essas questões abordadas no local sério, elas têm ali um tratamento adequado que possam favorecer os envolvidos através do esclarecimento. Tudo bem, pessoal? O tema é meio complexo, mas a gente vai conseguindo falar, tá? O nosso tempo aqui acabou. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, por favor, estamos à disposição, tá? Nesses pontos aí que são um pouco delicados, mas a gente preza sempre pelo respeito ao próximo, tá? A doutrina sempre traz isso muito, muito forte para nós, né? Respeitarmos as escolhas, aquilo que cada um busca. Nós não estamos aqui para criticar, estamos aqui para aprender uns com os outros. E nós tratamos, nesses estudos, das situações em desequilíbrio, tá bom, pessoal? Isso é importante a gente frisar. Então é isso. Espero que vocês estejam gostando. Semana que vem, meu amigo querido estará aqui. E vamos seguir agora com a segunda parte. O Pacheco vai nos trazer um tema. E o Roberto aí, ele vai seguir, eu vou acompanhar de longe, porque eu tô com um probleminha aqui em casa, tá todo mundo doente, então eu vou ter que redobrar aqui minhas energias, mas eu vou estar acompanhando aqui a segunda parte e o texto do meu amigo Pacheco. Então vamos finalizar, vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais uma reunião, por mais uma noite onde aqui estamos, entre amigos, buscando esses ensinamentos, essas experiências. Agradecer a todos os irmãos que nos trouxeram esse rico material de aprendizado e pedir a Jesus que nos ampare, que nos fortaleça para essa semana aí que se inicia. Vamos vibrar com muito amor pelos nossos irmãos em situações difíceis, que andam pelas ruas, que se encontram sem um lar, possam ser amparados, pois também são nossos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Então, boa noite a todos e a Tati vai chamar a reunião aí para nós. Boa noite, pessoal.